Oi, gente, tudo bem? Vou fazer comentários novamente sobre o deserto do Pequeno Príncipe. Uma vez que o deserto não oferece nenhuma riqueza tangível, uma vez que não há nada para ver ou sentir nele, e uma vez que a vida interior é fortalecida em vez de adormecer, somos obrigados a reconhecer que o homem é animado, antes de tudo, por estímulos invisíveis. O homem é governado pelo Espírito. Valho no deserto o que valem as minhas divindades. Aqui é Carta a um Refém. Acho que é um livro dele. Claro, quem quer enfrentar tal aventura deve se livrar do supérfluo e passar por desafios difíceis. Solidão, infecundidade, incerteza. O risco é o de abstrair-se, perpetuar o isolamento ao infinito, transformar-se em eremita, estar desconfortável na companhia de outros homens. Uma provação que pode levar à morte. Será assim para Charles, morto em Tamanrasset em 1916 por um tuareg. Será assim para o Pequeno Príncipe, mordido pela serpente, e finalmente será assim para Saint-Exupéry, que dos céus da França acabou precipitado no deserto. Mas é um risco que vale a pena. Correr. É possível encontrar vestígios do essencial na desolação do deserto, desabitado, e perceber aquela beleza invisível pela qual o coração do homem sente permanentemente a nostalgia. Há um provérbio tuareg que diz: Deus criou uma terra cheia de água para que as pessoas pudessem viver, e uma terra sem água para que as pessoas tivessem sede. E criou o deserto, uma terra com e sem água, para que as pessoas pudessem encontrar as suas almas. É preciso estar constantemente em busca das próprias fontes vitais, com um olhar que vai além do aparente e do banal. Aqui eu quero fazer alguns comentários, tá? Com vocês. A pessoa que está escrevendo, eu acho que é o Enzo Romeu, ele diz aqui que o autor do Pequeno Príncipe, ele busca no deserto fugir da decadência da civilização europeia, fugir dos valores morais perdidos. E aí ele vai para o deserto, que é um lugar vazio, né? Que ele diz que é um lugar onde não existe posse, que o deserto não tem nada para te oferecer, é um vazio, né? É o nada, é o, sei lá, um espaço vazio, a falta, né? Quer ver? O deserto não oferece nenhuma riqueza, não tem nada para você ir pegar lá, buscar nesse deserto. O deserto, ele dá o quê? Solidão, infecundidade, quer dizer, não produz nenhuma vida, pelo contrário, né? Pode até matar. E incerteza, nada é certo no deserto. Oscilação, muito quente, muito frio, sede, fome, falta de tudo. Só que aí ele fala que esse homem, ele está fugindo como se ele estivesse fugindo da decadência moral, quer dizer, do pecado, né? E lá no deserto, ele vai buscar quem? O invisível, a religião, Deus, a sua própria alma. Ou seja, a água que falta no deserto é a pureza, quando ele fala alma, ele fala de algo bonito, só que, peraí, todo mundo tem alma, tá? Qualquer um tem alma.
Mesmo as pessoas bem ruins, elas têm alma. Então, assim, encontrar a sua alma não significa encontrar um tesouro. Depende de como está o aspecto da sua alma. Por isso a gente precisa de Deus. Por isso a gente precisa de arrependimento. Por isso a gente precisa amar as pessoas. Orar pelas pessoas. Orar por nós também. Orar pelos nossos inimigos, pela nossa família. Porque a gente não sabe o aspecto da nossa alma. Então, quando ele vai para o deserto, ele vai estar fugindo da imoralidade, né? Da decadência moral, ele está fugindo da imoralidade. E ele está procurando no deserto Deus, só que o meu comentário hoje não é assim que você fortalece a sua alma. É fácil você ser correto diante de um paredão de areia. Como é que você vai trair alguém diante de um paredão de areia? Você vai falar mal, você vai... Enfim, como é que você vai pecar num lugar onde não tem nada? Não tem pessoas, animais também quase não tem. Não tem a possibilidade de você ser imoral, de você ser decadente. É diante das pessoas, diante... e ele, por exemplo, o Antoine, ou Tonho, né, como ele fala, Tônio, que era o apelido dele. Como é que ele ia treinar a alma dele? Não era no deserto. Era diante das mulheres, né? Ele não tinha essa tendência à infidelidade. Então, diante das mulheres, ele ia treinar a alma dele. Não lá no deserto, onde não tinha nenhuma mulher. É diante da Sylvia Hamilton. Diante das outras mulheres ali. Parisienses, né? Da França. Mulheres muito bonitas. Muita tentação. É lá no lugar da tentação. Onde ele vai treinar como ser correto, como ser fiel, como ser leal. Quando ele tem a possibilidade de mentir, falar a verdade. Quando ele tem a possibilidade de ser egoísta, cruel, ser generoso, ser bondoso. Diante das oportunidades. E o que Deus sempre tem me falado, uma oportunidade perdida, Deus renova a oportunidade. Ninguém é condenado para sempre, não. Então, ele usa o deserto talvez com a maneira, como se fosse um banho, né? Ele vai para o deserto, ele tem essa experiência com Deus, mas depois quando ele volta, ele faz tudo igual. Na verdade, ele não tem transformação, né? Ele não tem a metanoia. E você não sabe até estar diante da tentação, da oportunidade, entendeu? Como você vai agir. Era comum mesmo que antigamente, até hoje muitas pessoas vêm à busca por Deus, né? De ir para um lugar afastado. Os monges, né? E o legal é que Jesus sempre mostra o contrário, apesar dele ter ido para o deserto, mas isso foi só uma parte pequena, né? Na maior parte, Jesus sendo o próprio Deus, ele busca Deus nas pessoas, ajudando as pessoas. Ele está em contato, né, com as pessoas.
Então é isso. O deserto talvez não tenha possibilidade de mudar ninguém, né? Se a pessoa não quiser mudar. Eu acho assim que se o deserto realmente tivesse proporcionado essa mudança nele, ele teria que ter voltado diferente, entendeu? As pessoas, sei lá, teria que ter impactado, teria que ter mudado o comportamento dele, enfim, né? Mas se toda vez que ele volta pro deserto, ele volta igual, nada muda, né? E às vezes é colocar a culpa essa Europa imoral. Mas se ele tá lá, tomando um drink com essa Europa imoral, né? Tendo uma amante lá nos Estados Unidos, ele participa disso. Então ele não tem que... Não há confronto, né? Entre ele e essa sociedade decaída, né? Porque ele faz parte disso também. A não ser que ele não fizesse, né? Parte disso. Mas ele... E eu acho que muitas pessoas fazem isso, né? Elas acreditam, elas querem até fazer uma viagem para conhecer Jerusalém, os lugares onde andou Jesus. Como se o local pudesse só... como que fala? Sabe quando você vai para um parque, igual... Eu lembro lá na Universal Studios que eu fui lá no Japão, tinha o cinema 4D, que você senta na cadeira, a cadeira treme, a cadeira, enfim, eles soltam às vezes até umas coisinhas assim no ar, sabe, para dar tudo um efeito assim, né, que são e dá aquela emoção, aquela sensação. Então as pessoas buscam muitas vezes na religião essa emoção, como se elas estivessem num show mesmo, né? E quando ele fala do deserto, eu tenho a impressão que ele quer isso. Ele quer, na verdade, esses coceguinhas na barriga, sabe? Sabe quando a gente acaba de conhecer alguém e fica apaixonada? É aquelas borboletinhas, né, no estômago. Só que uma coisa que não dura, não é profundo. Que paixão é uma coisa, amor é outra. Então, esse contato com Deus superficial não pode ser um show, entendeu? Um filme, um cinema. Que nem o amor da sua vida é uma coisa. Essas paixões de borboletinha no estômago, elas morrem, né? Os insetos, eles morrem muito rápido. Não dura. E ele tem essa busca por Deus da mesma maneira que ele faz com o casamento dele. Ele procura o quê? Uma aventura. Ele procura essa Sylvia Hamilton, uma outra ali, outra. É aventura. Aquilo que ele tem com Deus não é algo sério. Tem propósito com Deus. Não. Com ele é uma aventura. Ele quer o quê? Sentir a pele arrepiada. Ele quer, sabe? Não é sério.
Então, assim, a gente tem que encarar o deserto e muitas vezes o nosso deserto não vai ser na solidão. A parte mais difícil vai ser quando a gente estiver com as pessoas. Porque é muito fácil você dizer, sei lá, se você falar assim, eu não vou beber mais. Quando você estiver diante de uma garrafa de cerveja. Eu vou esperar em santidade. É muito fácil quando você está sozinho. E quando estiver diante da pessoa, né? Diante das pessoas, como é que você, né? Então, sim, é vivendo que a gente vai fortalecendo nossa alma, nosso espírito, nossa caminhada com Deus. Tchau, Deus abençoe vocês.